olhar, vamos mexer com matemática, vamos ver algumas aplicações da aula quando a gente fala dos 6 triângulos lá possíveis, legal? Então vamos supor que seja uma história assim, ó. Eu tenho um carrinho que ele está subindo aqui uma rampa, uma ladeira, e essa ladeira tem 50 quilômetros, legal? Inventando aí qualquer coisa. Então é uma subida tal, uma estrada, que essa subida tem 50 quilômetros de subida, legal? Aí a pergunta é a seguinte: qual que é a distância que ele percorreria se estivesse em linha reta e não fosse inclinado? E qual que é a altura que ele subiu aí nesses 50 quilômetros, legal? A coisa vai ser meio estranha, mas imagine que assim, aqui tá bem inclinadão, mas imagine que fosse uma inclinaçãozinha, que você vai subindo 30 graus, de uma estrada, que você vai indo até uma outra cidade, legal? Então a história aqui é o seguinte, ó. Sempre quando eu tenho... Posso utilizar trigonometria, legal? Vou fazer ele pelos 2 metros então. Primeiro eu vou aplicar lá. O que eu tenho que encontrar, ó, é o cateto oposto e o cateto adjacente. Posso aplicar seno e cosseno. Então veja, ó, se eu aplicar o seno de 30 graus, esse é o método que eu não queria que você fizesse, mas vou fazê-lo, ó. Então o seno de 30 graus ele é cateto oposto sobre a hipotenusa. Se você observar as tabelinhas que nós vimos aí em aulas anteriores, na aula anterior, na verdade, o 130 graus ele vale meio, legal? Isso aqui é H sobre 50. Se eu multiplicar em cruz, eu vou ter que o H ele é exatamente igual a 50 sobre 2, ó, legal? Ou seja, o meu H é igual a 25, no caso, quilômetros, legal? Vamos ver se dá para fazer no cantinho ali. Acho que dá. Então veja, e se eu aplicasse o cosseno aqui, ó? Se eu aplicasse o cosseno de 30 graus, ele seria o cateto adjacente, que é o D, sobre a hipotenusa, que é o 50, no caso aí, quilômetros. Então a gente vai ter o seguinte, ó. Então a gente vai ter o cosseno de 30 graus, se você olhar na tabelinha, ele vale raiz de 3 sobre 2, que é igual a D sobre 50. Se eu passar o 50 multiplicando, eu vou ter que o D ele é 50 raiz de 3 sobre 2. Posso simplificar o 50 pelo 2, nós vamos ter o D igual a 25 raiz de 3, no caso, quilômetros. Vamos ver se ficou muito ruim aí, tá refletindo demais. Não, tá bom demais. Agora veja, esse é o método que quero que você faça, mas de jeito nenhum. Você acha que eu falei daquele monte de triângulo lá para você fazer dessa forma? Não, olha o tempo. Não perdemos a vida toda não, né? Nós fizemos dessa forma. Mas olha o método ninja, rápido, preciso. Toda vez que eu tiver 30 graus, quem está à frente é a metade da hipotenusa. Se a hipotenusa vale 50, o nosso valor vale a metade. Quem está ao lado vale sempre a metade de 50, raiz de 3. Olha que chique e ninja! Você vai encontrar as mesmas coisas. Vale sempre para o triângulo retângulo e um ângulo de 30 graus. Só esse cuidado aí, ângulo retângulo e 30 graus. Então vamos lá. Eu vou fazer assim, nessa aula eu vou fazer exercício e vou fazer 2 pedacinhos para ficar pequenininha ela só, né? Vamos fazer outras aplicabilidades em outras aulas. Legal? Que até a próxima aí. Gente, um forte abraço para vocês, foi uma honra aí. Tudo de bom. Falhou! Olá, vamos ver então a aplicabilidade de um outro caso aí, aplicando a ideia dos 3 triângulos, legal? Do triângulo de 30, 45 e 45 lá. Aqui de novo de 30, vamos fazer um exemplo nessa aula com um de 30 e um de 45. Mas aqui você pode usar a tabela, você pode usar a trigonometria? Pode. Mas o meu intuito aqui é te mostrar o método ninja para resolução. Então veja, ó, se é o 30 graus, nós já vimos que o que, ó, quem está à frente é a metade da hipotenusa e quem está ao lado é a metade raiz de 3. Olha que lindo, olha isso aqui, ó. Para encontrar o valor de x é só pensar, ó, quem está à frente é a metade, então quem está aqui na hipotenusa, ele é a metade da hipotenusa. Então se aqui é 13, então aqui é o dobro, ó. Porque quem está à frente é a metade.
da hipotenusa. Ah, então a hipotenusa vai ser 6. No caso eu coloquei metros, mas vamos colocar só o 6, né? E quem está ao lado é a metade, ó. Quem está à frente é a metade da hipotenusa. E quem está ao lado, ele é a metade, então é o próprio 3, ó. Raiz de 3. Olha que chique. Só funciona sempre. Legal? Vamos ver um exemplo com o 45 graus, então. Então vamos lá, para o 45 graus, a primeira ideia que a gente vai começar pensando aqui, ele quer saber o Z e o P, mas espera um pouco. Se é 45 graus e a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, obrigatoriamente aqui também é 45. Então o Z e P são iguais, né? Ó, o Z é igual a P. Então a primeira coisa que a gente vai tirar. Agora veja, você pode aplicar trigonometria aqui? Pode. Mas você pode aplicar o método ninja também, porque eu tenho o valor ali, ó. Quem está à frente é a metade da hipotenusa. Quem está ao lado é a metade... Perdão. No caso de 45 graus, ó, quem está à frente ou ao lado tem o mesmo valor, né? Então me perdoe, ó, à frente ou ao lado tem o mesmo valor. Então quem está ou à frente ou ao lado sempre vale a metade raiz de 2. Olha que chique. Então o meu Z é igual ao P, que no caso vale 4, raiz de 2, qualquer coisa aqui, legal? Vamos ver mais dois exemplos com números um pouco estranhos aí, não tão bonitinhos, então vamos lá. Vamos aplicar então a técnica para esses dois casos, ó. Então eu coloquei valores um pouquinho diferenciados aí. Então observe o seguinte, ó. Aqui a minha hipotenusa sendo 5 raiz de 3 e o meu ângulo de 30 graus. Só que a gente vai guardar sempre assim, ó. Quem está à frente, que é o x, ele sempre vale metade. Então, ó, quem está à frente de 30 graus, ele sempre vale a metade da hipotenusa. E quem está ao lado, ele sempre vale a metade vezes o raiz de 3. Legal? Então aqui vai ficar exatamente como está, né? Porque não tem mais o que fazer. Poderia escrever 2,5 raiz de 3? Poderia, mas eu não quero. E aqui, ó, no caso do y, como ficaria, ó? Ele ficaria da seguinte forma. Observe que aqui também eu quero manter o 5 sobre 2 e raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, que é 3. Então eu ficaria assim, ó, 5 vezes 3 sobre 2, que no nosso caso ficaria o 15 sobre 2. Observe que eu poderia escrever 7,5, mas eu não quero, legal? Me permita até colocar aqui embaixo, porque aí sobra um espacinho a mais para a gente fazer o outro ali, ó. Legal? Então ficou um 5 sobre 2 aí, chique, honesto e funciona só, unicamente e exclusivamente sempre. Legal? E nesse caso aqui, ó, como é que a gente vai resolver? É 45 graus. Então a gente já sabe que este lado é exatamente igual a esse. Então não vamos perder tempo, ó. A gente já sabe que o P ele é exatamente igual a 4. Acabou o ponto final. Como é que eu encontro o Q lá, ó? Vamos pensar, ó. Quem está à frente, que é o 4, ó, ele é exatamente igual, quando é 45 graus, ele é exatamente igual a metade da hipotenusa, ó, metade raiz de 2, ó. Legal? Então como é que resolve isso aqui, ó? Passo 2 multiplicando, então eu ficaria assim, ó, 4 vezes 2, ó, passo 2 multiplicando e passo raiz de 2 dividindo, ó. Legal? Isso aqui é igual a quê? Toda vez que eu tenho uma raiz na parte de baixo, eu tenho que racionalizar. Então o que eu tenho que fazer, ó, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Então aqui vai ficar 4 vezes 2, que é 8, e vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, ó. Multiplico por raiz de 2 esse 8 e multiplico por raiz de 2 o próprio raiz de 2. Então eu vou ter que o que ele vai ser igual a 8 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Raiz de 4 é 2, legal? E aí eu posso cortar, ó, esse 2 com 8, então eu vou ter que o nosso Q ele é igual a 4 raiz de 2. Ah, mas eu prefiro usar trigonometria. Utilize-a, legal? É isso aí, gente. Forte abraço para vocês, foi uma honra aí. Tudo de bom. Falhou!